Porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o governo federal trabalha para receber ainda neste ano, em Brasília, visitas de líderes árabes. A declaração foi feita durante participação na 4ª edição do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes. O governo negocia, segundo o chefe do executivo, a vinda de chefes do Estado do Catar, do Bahrein, da Arábia Saudita e também dos Emirados Árabes. Nós vamos ouvir um trecho do Bolsonaro agora. Em novembro, recebemos a primeira visita de um chanceler saudita ao Brasil. Estamos trabalhando para receber, ainda este ano, em Brasília, visitas do emir do Catar, do rei do Bahrein, do príncipe herdeiro da Arábia Saudita e do novo presidente dos Emirados Árabes Unidos. Muito bem, Piperno, você vê problemas nessa visita? Não, de forma alguma. Isso diplomaticamente é bom. Aliás, são todos autocratas, mas enfim, Bolsonaro se relaciona bem com essa turma, mas o Lula também, e todo mundo tem que se relacionar, porque afinal de contas o Brasil vende muito para eles, né? E, inclusive o Brasil, até no governo Lula, já sediou inclusive um encontro de cúpula Brasil-Árabe, aí vieram 20 e poucos chefes de Estado aí e tal, e até inclusive naquele momento se criticava muito esse tipo de opção diplomática, né? A tal da preferência Sul-Sul. E o Brasil passou a vender muito para esse país e hoje vende mais ainda e tomara que no futuro consiga exportar ainda mais. Já que eles querem comprar... Veja, aí eu sigo também o princípio do presidente Trump. Olha só, hein? Você vê, uma vez sugeriram ao presidente Trump que cortasse relações com a Arábia Saudita por conta do assassinato lá do jornalista na embaixada saudita lá na Turquia. Aí o presidente Trump disse o seguinte, olha, eu não vou cortar relações comerciais, enfim, diplomáticas e comerciais, porque eu quero vender avião para eles. E se eu não vender, a Rússia vai lá, vende e ocupa esse mercado. Então, nas relações internacionais... Acrescenta aí, Piperno, que o Joe Biden foi um dos que desceram o pau em Trump nessa época e hoje o Joe Biden está fazendo exatamente isso, tentando se aproximar da Arábia Saudita. Tem que fazer, tem que vender. Diplomacia comercial é isso. Mas se existe mercado, você vai e vende. Quando muda a história... Não, é que eu não nasci ontem. Esses caras, eles falar é fácil, na hora de fazer, vai todo mundo fazer igual. Então tem que receber. Deixa eu passar para o árabe aqui da nossa bancada, por favor, Scaff. Então, olha, eu vejo o seguinte, existe um momento muito positivo no mundo e o dinheiro dos Emirados Árabes, do Bahrein, do Catar, da Arábia Saudita, nessa venda de petróleo maciça, com certeza eles estão com caixa muito gordo. E eles precisam de parceiros comerciais fortes. Onde você acha que vai vir esse dinheiro do mundo árabe? Óbvio que no Brasil. Você não tenha dúvida que o Brasil, Estados Unidos e alguns outros países mínimos serão o destino desse dinheiro. Então, isso é uma inteligência diplomática e comercial muito forte, né? Como eu sempre abordei aqui no programa, o Brasil exporta para os Estados Unidos 50 centavos de cada 100 dólares. Isso é inadmissível, nós precisamos exportar muito mais. Nós precisamos incrementar isso com o mundo árabe, com os Estados Unidos, esquecer um pouquinho outros mercados, tipo o Mercosul, que só nos dá prejuízo e o Brasil não exerce a liderança que deveria exercer, porque todos deveriam vir acompanhando as decisões do Brasil. O Brasil precisa de relação bilateral, tem que fazer negócio tete a tete, porque nós temos potencial de vender e temos potencial de importar. Então eu vejo que esse encontro é ultra positivo, todo o governo deveria fazer, só que com um detalhe, né? Agora o governo tem credibilidade, isso é diferente. Fala, Marco. De novo, a gente entra numa discussão de que existe a necessidade de você ter um laço diplomático com todos os países do mundo. Não dá para você ficar... Nesse ponto, até acho que o Piperno concorda com a gente. Ele só discorda quando é para polemizar alguma coisa e crucificar o governo Bolsonaro. Tem que fazer negócio. Mas quando a gente fala, por exemplo, da compra de fertilizante com a Rússia, a gente tem uma relação diplomática que permite que a gente tenha um abastecimento nosso de fertilizantes mantido durante anos aí de maneira ininterrupta, porque o Bolsonaro conseguiu viabilizar isso daí. Só que, né, para antagonizar, ou só para criar uma espécie de antagonismo com o governo federal, o pessoal da esquerda começa a falar sobre apoio à guerra na Ucrânia, como se isso estivesse na pauta da relação que o Brasil tem do ponto de vista comercial com a Rússia. E, na verdade, não é só o país, né? O país abre o canal, o país tem a abertura, mas é o empresariado brasileiro que, por sua vez, vai entrar em contato com o empresariado russo e você cria um canal profícuo aí de comércio, de relação comercial.
Então, eu acho que isso é natural, isso deve ser incentivado. E aí a gente entra naquela outra temática também, se quiser, a respeito disso. Quem vender petróleo mais barato, eu compro. Quem vender o diesel mais barato, eu compro, independentemente de onde vem isso daí. Porque uma coisa é você ter discernimento e separar o que é uma análise do ponto de vista moral, do ponto de vista étnico ou civilizacional sobre como esses países tratam minorias. Então, isso daí a gente pode debater e deve debater. Agora, a gente não pode misturar a questão comercial com uma pseudo-questão moral só para criticar o governo, como a esquerda faz diuturnamente. Só um minuto, Piperno. Você me dá só uma parte aqui para eu passar para o Constantino. O Consta, tem uma avaliação aqui importante, porque além da questão da carne bovina e do frango que o Brasil exporta aos países árabes, tem crescido bastante, inclusive segundo o presidente brasileiro, as exportações de açúcar, soja e trigo. Ele foi um presidente que foi 2 vezes, inclusive, visitar os países árabes. E nesse atual momento em que nós estamos vivendo, a pauta da fome está relevante e tem bastante destaque, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Você acha que essa aproximação, justamente focando na intensificação dessas exportações, é algo estratégico? Sem dúvida que é e tem que ser feito. É pragmatismo comercial. O Brasil tem que exportar para o mundo inteiro e atrair investimentos, ainda mais em infraestrutura do mundo inteiro, ainda mais quem tem esses recursos todos, vastos recursos oriundos de petróleo, como esses países. Então, está certíssimo, pragmatismo comercial, o que jamais pode ser confundido com prostituição ou aproximação ideológica. Eu dou um exemplo de prostituição. Hollywood não consegue mais criticar a China, se submeteu às pautas chinesas e modifica os filmes para poder vender na China e depois fica lacrando contra o Ocidente. Isso pega muito mal. E do lado da ideologia, nós vimos ali o Mercosul, já citado pelos CAF. O que aconteceu no Mercosul durante o governo PT? Um país como o Brasil tem 2 alternativas em geopolítica. Eu escrevi sobre isso na época na Veja, né? É ser rabo de baleia e seguir a crista da onda da globalização ou tentar ser cabeça de sardinha, liderar um grupelho menor. O PT conseguiu inovar. O Brasil do PT virou rabo de sardinha, deixou esses paisecos da América Latina abusarem das nossas empresas, dos nossos interesses, por questões ideológicas, por Foro de São Paulo, por Venezuela e companhia. Virou uma camisa de força ideológica. Foi um negócio medonho. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5h51. Piperno, qual era o ponto que você queria incluir aqui? É algum problema, hein? Conta para mim. Não, sobre o que o Marco estava dizendo... de fato, eu acho que tem que haver, sim, pragmatismo comercial. Eu disse isso no início. Quem fez a cúpula, o encontro de cúpula América do Sul, países árabes, em 2005, foi ainda o governo Lula. Mas isso fez, e eu acho que tem que ser seguido e tem que continuar sendo feito para sempre. Eles têm muito dinheiro, eles têm interesse em produtos que saem daqui. E eu acho que o Brasil tem que vender mesmo, como é também a relação com a China, que lá atrás foi muito criticada e hoje a China é o destino de praticamente 1/3 das exportações do Brasil. Então, tem que fazer. O que eu acho é que isso é muito diferente, até do ponto de vista moral, é de você partir para aumentar a sua relação comercial com um país invasor, um país que invade outro, um país que promove a guerra com outro. Muito bem, Scaff, quer concluir? Por favor. Eu gostaria de concluir. Olha, até ontem a Alemanha não falava nada da Rússia porque estava com gás ok. Né? Daqui a pouco se torna inimigo porque é aquilo que eu sempre digo, Putin quer sentar na mesa para discutir comércio. Essa guerra só acaba quando os interesses forem igualitários comerciais. Vai por mim. Essa guerra só vai acabar quando as pessoas do Ocidente, OTAN, sentarem com Putin e acertarem para os dois lados o que é bom para os dois. Senão ela não vai acabar. E é isso que o Putin está esperando. Agora, Alemanha, G7, o pessoal da Europa está fazendo lá novela, né? Querendo Finlândia, Suécia, como se isso fosse resolver alguma coisa. E eles, vizinhos, são craques em arrumar guerra. Mas para resolver guerra, eles são